Nós estamos aqui em mais um boteco em frente ao hospital, um local para a gente debater os problemas do dia a dia que quem trabalha na infraestrutura hospitalar encontra no seu dia a dia. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que está muito em voga aí por conta das vacinas e tal, geladeiras para fazer o armazenamento de medicamentos, vacinas, bolsas de sangue, pesquisas, e isso é algo que tem que ser mantido de uma maneira muito adequada, porque nós estamos falando não só de perder medicamentos, né? Nós estamos falando de dinheiro, mas também nós estamos falando de perder a validade dos medicamentos ou das vacinas, né? Nós vimos aí algumas histórias que nos deixam muito chateados, porque é tão difícil de conseguir vacina para esse problema que nós estamos tendo, e algumas histórias aconteceram aí ao longo das últimas semanas, histórias de medicamentos que foram perdidos e de vacinas que dificultaram. Para isso eu vou ter um bate-papo com alguns dos colegas que estão aqui. Logo, logo nós vamos ter mais uma pessoa entrando aí também, acho que algumas pessoas avisaram que vão entrar atrasado, mas vamos começar batendo um papo com alguns colegas e eu queria convidar aqui algumas pessoas para dar um testemunho, falar como funciona em cada um dos hospitais. Legal? Deixa eu começar dando uma boa noite aqui para o Paulo César Frade, do Samaritano. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marcos. Boa noite, galera. Tudo bem aí? Paulão. Boa noite. Deixa eu te perguntar uma coisa. No Samaritano, você tem aí um conjunto de geladeiras que são utilizados para vários tipos de uso, verdade? Que tipo de uso você tem aí? Em que áreas elas estão? Como é que é o tipo de freezer e de uso que você tem para cada um dos segmentos? Você pode falar um pouquinho para a gente? Posso, Marcos. Vamos lá. Primeiro eu vou começar puxando a sua orelha, tá? Então puxa aí. Porque geladeira é uma caixa cheia de gelo, né? A gente chama de refrigerador. Vamos alavancar só aí o termo correto. Inclusive, essa definição é do Ministério da Saúde, que geladeira é o que refrigera doméstico, né? Exatamente. Na área médica hospitalar, é refrigerador, freezers e ultra-freezers, né? Exatamente. Beleza. Então, vamos aí. Freezers e ultra-freezers. Isso, refrigerador científico, vamos apelidar aí. Mas aí, no Samaritano a gente tem refrigeradores, né, para controle de medicamentos, e aí geralmente a temperatura é de 2 a 8 graus, né, que é uma temperatura de refrigerado, né, uma temperatura negativa. Temos refrigeradores, freezers de temperaturas de menos 80, mas aí é para uma aplicação diferenciada para congelamento de medula, sangue e outras coisas lá, tá? Esses costumam ser muitos? Como é que é? Qual que é a proporção? São poucos. São poucos. No Samaritano, a gente tem praticamente 8 freezers, né? De temperatura de menos 60. É para uma aplicação bem específica. Temos bastante refrigeradores para medicamentos. Geralmente fica alocado, Marcos, nas farmácias satélite, na central de logística hospitalar, né, onde faz a distribuição dos medicamentos. Tem refrigeradores que têm fechaduras eletrônicas, onde esses equipamentos eles armazenam medicamentos de alto custo, né, então o controle é maior. Tá? Geralmente quem opera esses equipamentos são os farmacêuticos, tá? Existe um controle de temperatura bem rígido em cima disso, tá bom? Legal. Esses ultra freezers que tem aí de menos 80, que é utilizado para
para a medula óssea que você mencionou, são esses que têm chaveamento, ou existem outros modelos que, por exemplo, de remédios que não necessariamente precisam ser de menos 80, que usam esse tipo de proteção? Os freezers geralmente estão num setor controlado, tá? E os nossos, particularmente, não têm fechadura eletrônica, tá? Os refrigeradores que ficam alocados nas unidades de internação, onde está fracionado o medicamento, esses têm a fechadura eletrônica, que geralmente comunica com o armário que tem o armazenamento, né? E nas farmácias centrais, existem refrigeradores que armazenam medicamentos de alto custo. A gente está falando de um refrigerador que tem 300 mil reais de medicamento, né? 300 mil reais. Alguém mais tem algum valor que seja mais alto que isso? Ou esse é o mais alto que vocês viram? 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Eu tenho sangue, que é a parte oncológica. O São Camilo... Papai tá ocupado agora. São Camilo foi até tentativa de assalto, só que um dia antes tinha transferido todo o medicamento oncológico para o 9º andar, para o 5º andar. Então foi frustrado, acabaram levando outros medicamentos de custo baixo, mas eles conseguiram entrar e estavam atrás da geladeira oncológica. Você tá de brincadeira, teve tentativa de assalto para... Não, assaltaram, só que foi frustrada por quê? Porque... não foi uma tentativa, assaltaram mesmo. Assaltaram, entraram, renderam todo mundo, foi no domingo, só que um dia antes a gente foi dica dada, porque toda essa geladeira ficava no 5º andar, que era a farmácia oncológica. Aí um dia antes ia descer tudo para a farmácia. Aí... Tá bom, desculpa que eu te incomodo, minha presença te incomoda. Aí um dia antes abortaram a missão, só que quem deu a dica não passou. Aí os caras chegaram a assaltar e acabaram levando outros medicamentos. Então perdemos 80 mil reais de medicamento, mas não os milhões que tinha de oncológico. Uau! Mas normalmente, Marcos, essas farmácias aí são bem visadas, assim, em todos os hospitais, viu? Todo lugar que tem esse tipo de material aí é visado. E o crime é pesado, hein? Os caras chegam... Se a polícia pegar você fazendo um tipo de crime desse aí, é um negócio extremamente pesado. A cana é brava, porque você tira o medicamento de um lugar que é controlado, e se for aplicado em alguém esse medicamento e a polícia pegar, é um dos piores crimes que tem. Não, e não é só isso, né? Exemplo, psicotrópico, quem controla é a PF. Então você pode ser enquadrado, quem vai te enquadrar não é a Polícia Civil, é a PF. Caramba, então tem legislação pesada e mesmo assim ocorre, né? Não tem jeito, né? Tem dinheiro envolvido, né? A lei é para quem cumpre a lei. Bandido não cumpre lei, não está preocupado. Ô, Felício, mas tem uma coisa também, que são aquelas que armazenam sangue, né? Que não tem como mensurar, que sangue é vida. Não tem preço, né? Mas eles não vão. Eu vou falar assim, tio Felipe, lá nós temos o banco de sangue, a Biotech. Ela foi pro andar oncológico também. Mas até hoje, nos hospitais... Essa você falou, mas aí eu acho que não é nem roubo. Tá bom, a minha presença te incomoda? A minha existência te incomoda também? O problema que eu vejo nas de banco de sangue não é nem de roubo, mas sim de incompetência ou falha de operação. Como vocês já colocaram aí, assim, tipo, o banco de sangue, se você der um erro, você perde todo o sangue que tiver lá. Imagina, né? Já é tão complicado, né? Eu imagino agora, nesse período de pandemia, como deve ter baixado a captação de sangue, né? Quem é o doador que vai se motivar e arriscar aí um hospital fazer uma doação, né? É algo complicado mesmo. E como o Felipe disse, não tem preço, né? Nós estamos falando de algo que 3 milhões era alto, mas não ter essa possibilidade. Deixa eu fazer uma pergunta pro Cleiton, que é da parte de controle de acesso. O Cleiton, vocês da área de controle de acesso, o Cleiton é do Sírio-Libanês. O Cleiton sumiu, foi embora. Já foi embora? Estava aqui quase agora. Que pena, porque ele é do controle de acesso. Eu ia perguntar se teve
se existe toda uma política para isso no controle de acesso para proteger essas áreas, né? Não, exemplo assim, no São Camilo tem toda uma legislação, toda uma regra de controle de acesso, das portas, do acesso. Praticamente, eu acho que o único cartão que dá acesso a tudo na diretoria, banco de sangue, oncologia, as geladeiras é o meu crachá. Entendi, que é da manutenção mesmo, É, o pessoal que... O coordenador de manutenção, mesmo assim o meu. Entendi. Aí o supervisor, algumas faixas, e os eletricistas, outros. Eu acesso tudo. Meu crachá e o cartão dos diretores. Mas é um cargo de confiança, né? Os coordenadores têm isso assim. Mas também assim, tem o segundo minuto, o que acontece lá na fechadura eletrônica, todo mundo sabe. Uhum. Isso é um alerta para todos nós que trabalhamos com a manutenção. Muitas vezes o profissional não tem noção da responsabilidade que ele tem com os acessos e as percepções em que ele recebe, né? É um profissional que pode ir em áreas onde ninguém está... Não são todos que estão permitidos. Então, isso é um bom alerta. Ô Felipe, você podia falar um pouquinho para a gente sobre legislação dessa área? Ok, eu estou aqui no celular, eu separei até um slidezinho. Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui. Manda lá. Compartilhar uma foto. Todo mundo tá vendo aí a foto que eu estou compartilhando? Eu tô vendo, não. Não. Pronto. E agora? Agora sim. Pronto. Agora, Felipe. Tá ouvindo aí? Uhum. Totalmente hoje, laboratórios, farmácias e enfermarias, banco de sangue, ela é regida pela RDC A65, pela RDC 302 e a RDC 57. Eu apresentei tem alguns trechos aqui, peraí mais um minutinho, que tá no celular. Eu só tô achando estranho por que vocês não abriram as câmeras. Só aparece só eu que tô. Porque aí aparece só eu bebendo, aí dá a impressão que só eu que sou cachaceiro aqui. Pronto, aqui. Aí, nessa tela aqui agora, tá mais ou menos os trechos das RDCs que pautam justamente dentro do controle de temperatura. Então, se você olhar a RDC 767, que é o que rege todas as boas práticas da farmácia, no parágrafo 4.2.1, eles falam que áreas de armazenamento devem ser mantidas limpas, né? Assim, todas elas é muito subjetivo. Você não vai ver nada escrito assim, ó, geladeira tem que estar monitorada e registrada, entendeu? Mas todas elas entram no consenso dizendo que tudo que tem controle de temperatura e umidade e armazenamento de insumos tem que ser monitorado, controlado e registrado. Então, como toda a legislação é algo muito subjetivo, hoje, antes de ter esse monitoramento, como era feito antes? O pessoal tinha um papel e dentro de uma escala temporal, eles anotavam o valor de temperatura e o horário. Atende a RDC? Atende, porque se você coloca um peão para olhar, ele está monitorando. E se ele anotar o que ele está olhando, ele está registrando. Vamos ser sinceros, esse papel está em 99,9% dos hospitais, laboratórios ainda, né? Poucos estão... Com certeza, exatamente. Exatamente. Então, assim... Esse item que você está mencionando, de ter a legislação pede que tenha uma pessoa para olhar. Não, ela não fala de pessoa, ela fala que você tem que registrar. Tem que monitorar, que tem que registrar. Monitorar e registrar, exatamente. Tá. Eu queria perguntar isso para todos, tá? Pelo menos assim, de uma maneira... Eu gostaria, nós estamos aí em 6 hospitais diferentes aqui, ó. Eu queria ouvir assim claramente para vocês. De verdade, as pessoas que estão encarregadas disso executam isso de maneira fidedigna? Vamos fazer uma chamadinha aqui? Daniel, você acredita que o pessoal que faz esse registro aí, quando é manual, eles fazem isso bonitinho? Como é que é lá no Vitória? Lá no Hospital Vitória, Marcos, ele segue esse formato, é uma planilha que coleta a temperatura e tal. Eu acredito que sim, eu acho que lá faz sim. Eles fazem, mas eu acho assim,
fazem bonitinho, o termômetro calibrado, vai lá no horário determinado e faz a coleta da temperatura. Mas é assim, né? Hoje a gente tem muito mais coisa de tecnologia para fazer, né? Eu acho que a gente tem que evoluir esse negócio, né? Não. Como... A gente até tem tecnologia. A minha preocupação é o seguinte: quando a gente eu torço de verdade para que, mesmo que seja manual, a pessoa vai lá e tem o compromisso de executar. Que existe tecnologia, a gente até sabe que existem várias formas de fazer isso. Mas hoje o pessoal tem feito, né? Vai lá e escreve. Faz corretamente. Mesmo que seja na mão, eles fazem. Né? Felipe, lá no seu você tem parte do processo é automatizado, né? Que é a tecnologia Exatamente. Que ele está falando. Quando não tem, aí também tem uma pessoinha para ir lá e ler esse valorzinho e preencher esse documento num formulário. Esse formulário, ele é um formulário padronizado, quer dizer, todo mundo está colocando lá mais ou menos sempre no mesmo horário, com o mesmo formato, ou cada hospital coloca a sua regra? Como é que funciona isso? Assim, cada hospital, eles, antes de ter esse controle, cada um colocava de acordo com a sua regra. Um botava a cada meia hora, outro colocava a cada 1 hora. Não tinha uma regra, tinha que registrar, entendeu? Mas a grande questão é que, como eu disse, você não tem uma ferramenta robusta, né? Porque quando se fala em rede de frio lá, existem 3 grandes usuários disso, né? Que primeiro é a farmácia, com toda a parte de storage, e laboratórios. Pontualmente no SARA, nós temos 3 laboratórios, que são a patologia cirúrgica, a molecular e a patologia clínica. E dentro desses laboratórios, nós temos 3 grandes usuários, que um é focado a storage, a partir de insumos, e outro é just-in-time do setor. Então, mas todos eles passaram pelo processo de automação não, de monitoração, né? E uma coisa que é interessante é que mesmo depois do sistema funcionando, eles ficaram 2 a 3 anos ainda com as práticas antigas, entendeu? Mesmo com o sistema lá, tudo direitinho, ainda fazia no papel. Até que eles entenderam, na primeira auditoria da Anvisa, que eles pediram algumas variáveis de temperatura, e com alguns cliques nós conseguimos puxar todo o relatório. Aí eles viram a eficiência e depois disso me caboliram. Entendi. Porque a minha preocupação é exatamente essa assim, eu até confio nas pessoas, mas quando você escreve no papel, depois para você buscar isso é um pouco mais complicado, né? É claro que existem os processos de organização, mas você quer ver um exemplo? O Felipe Lima, lá no teu hospital, nós estamos falando de quantas geladeiras? Você tá aí conosco? Quem? Eu tô sim. Quantas Dá para me escutar nós estamos certinho? falando? Dá para te ouvir perfeito. Marcos, eu não sei a quantidade, mas são muitas geladeiras, Eu me lembro de um número, me corrige se eu estiver errado. Nós falamos, uma vez eu visitei e eu fiz uma pergunta para um colega teu, e ele disse, cara, eu tenho que controlar aqui em torno de 600 geladeiras. Nossa. É isso mesmo? São muitas. A gente tem no laboratório, quando a gente tem um processo de calibração todo das geladeiras, né? E a gente acaba acompanhando. A gente se perde procurando geladeira no laboratório, na parte de farmácia. Porque é um são número muitas gigantesco, geladeiras. Né? Tá. Exato, tem na parte de pesquisa clínica também. Esse é um item que assim, por mais que a gente tenha ali aquele controle, quando você tem uma quantidade muito grande, acaba dificultando. Mas ficamos tranquilos sabendo que, pelo menos no nosso grupo, a gente tem uma manutenção adequada e que o pessoal está fazendo isso. Mas esse não é o pessoal da manutenção, certo? Quem faz isso quem é que anota isso? Quem que é o personagem que anota essa tecnologia? Não, é assim, é dividido. Quem anota é a enfermeira, o técnico, o cara de meio neurônio. É o que o coordenador tiver do setor definir. Isso a gente não tem ninguém aqui tem esse poder. Quem tem poder é o dono da geladeira. E o dono da geladeira é o setor. Tá, normalmente quem que é esse dono da geladeira? Qual que é a farmácia? dele? A farmácia. Não.
Não, o coordenador do setor. Então, você tem o coordenador da farmácia, o coordenador do laboratório e o coordenador da SND. São os grandes principais usuários. O que é SND? Serviço de Nutrição Dietética. Perdão, pode repetir? Serviço de Nutrição Dietética, a cozinha. Não se esqueça que a cozinha tem uma porrada de geladeira e tudo também lá é controlado a temperatura. Exatamente. Essa é uma das perguntas que eu tenho aqui. As geladeiras... Os freezers, continua. Né? Senão eu tomo puxão de orelha do Paulo. Os freezers são usados. Eles são os mesmos modelos para remédios e para alimentos? Ou existe uma diferença? É assim, eu vou falar o que eu já vi no mercado e acontece no São Camilo. A grande maioria usa geladeira cervejeira. Ponto. Porque, assim, onde usa geladeiras mais específicas de autocontrole de temperatura? Na oncologia. Geladeira que guarda os quimioterápicos. Onde guarda medicamento, algumas coisas assim que o controle de temperatura não pode ser mais ou menos meio grau, varia 2, 3. Grande maioria usa aquela cervejeira com porta de vidro, tudo. Eu já vi em vários hospitais e o São Camilo não foge disso também. Por quê? Uma cervejeira custa R$7.000. Uma geladeira com controle fino de temperatura, que é uma da Fani, uma da Indrel, tudo, custa 26 pau. Então, a conta que o cara faz é a seguinte: imagina só, os caras têm 600 geladeiras. Até frigobar é usado nos hospitais. Lá também. No posto de enfermagem, cada posto de enfermagem minha tem um frigobarzinho. Eu preciso manter em temperatura baixa. Tá o frigobar lá. Frigobar Brastemp de 400 cruzeiros. Aí eu falo para você é o dono do negócio. A legislação não é clara que eu tenho que usar uma geladeira tudo assim. Então eu uso... Não existe nenhum detalhe sobre... E o RDC agora, no final do ano, que eles agora já estão usando o termo de refrigeradores científicos. Sim, mas é isso agora. É uma coisa agora, concorda? Se eu não me engano, são 5 anos agora para o hospital, foi em 2020, se eu não me engano, 5 anos para todo mundo se adequar. Existe, então, uma nova RDC pedindo para que em 5 anos as pessoas se adequem. Para de usar geladeira de cerveja e comece a usar... Até hoje, eu estou errado, os colegas aí podem me conferir, Paulo Frade, Felipe do Einstein, Daniel, Felipe do Sara. Usa ou não usa cervejeira lá? Porque a conta é simples. Imagina o cara tem que usar 40 geladeiras. Não precisa. Contra 6.000, contra 26.000, faz a conta, né? E tem uma coisa também, com certeza, que não haja refrigerador científico com a capacidade pequena que nem esses de frigobar. A menor capacidade hoje de refrigerador científico é 120 litros, que já não é... Você não cabe no balcão, entendeu? Que é um absurdo, né? E vamos ser sinceros, Felipe, os caras é muito sem vergonha. Os caras da Fani, entendeu? Muito sem vergonha. Porque é o seguinte, vamos ser sinceros, o que os caras fazem? O compressor o compressor de uma geladeira científica, o compressor de uma geladeira ia fazer essa pergunta. De cerveja é a mesma bosta. Que é da... O que muda? O que muda é o controle. O que muda para uma... Não, é que assim, por regra, eles têm que ter alarmes sonoros, visuais e garantir homogeneidade. No manual da rede de frio, eles abrem uma exceção, tipo assim, você pode usar geladeira doméstica a partir do momento que você só use 60% da capacidade dela, porque com 60% você garante a homogeneidade da temperatura. Existe. Tem no manual da rede de frios. Não, isso aí está no manual da rede de frios, do programa de imunobiológicos. Eu vou dar exemplo para você, Marcos Felício. Uma geladeira da Fani, eu tenho um sensor superior, central e inferior. Numa geladeira cervejeira, eu tenho um sensorzinho na tomada de ar, é lá. Então, eu não garanto. Um grau de diferença de cima, do meio, Não, que um grau. Se você pegar a geladeira na parte inferior, ou depende de tal sensor, você pode ver até 3 graus. Aí outro detalhe também é que a geladeira da Fana, o sensor, ela fica imersa em substância etílica também, né? Isso. Não, ela tem 2 sensores. Ela tem o de etílico e tem um sensor não etílico. Ela tem 2 até. E outro detalhe, depende também, se você ficar abrindo a geladeira, fechando a geladeira, abrindo a geladeira, se você for uma geladeira de alto uso, abrindo e fechando, também requer da geladeira um trabalho maior. Então, assim,
não é tão simples, mas a mecânica delas são idênticas. O que muda é eletrônica e controle embarcado. Mas não tem um motivo para custar R$26 mil. Mas custar tanto assim, a diferença é gigantesca, né? Eu ia dizer que a eletrônica, se o compressor é o mesmo, né? Eu imagino que a capacidade do compressor podia fazer uma diferença. Mas se o compressor é o mesmo, se a isolação é a mesma, quer dizer, só a eletrônica... Nós tínhamos uma geladeira... eletrônica é complicado. Também papai te ama muito. Que gostoso. Então é o seguinte, nós tínhamos uma geladeira que era uma geladeira oncológica que dispensava o medicamento. Ela custava R$140 mil. Aí a geladeira, ela controlava até o peido que você dava. Então assim, você tinha um cartão, você tinha um crachá, você passava o crachá lá, ela abria a porta. Você abria a porta, todos os medicamentos com RFID. Quando você tirava o medicamento, ela já registrava com fulano de tal, tirou o medicamento tal, da prateleira tal horário. Aí era de uma empresa, né, terceirizada. Aí, se você devolvesse o medicamento em até 5 minutos, né, sem deslacrar, ela não dava baixa no estoque. Passou de 5 minutos, automaticamente ela já baixava o estoque e fazia a cobrança. Só que a gente até tentou adquirir a geladeira. Quando a gente foi adquirir a geladeira para nós, tudo, a gente... 140 mil. Posso até passar o site para o orçamento só de você depois, mas assim, não é, o que acontece, Felício, é que quantas geladeiras de cervejeira vende por mês? Muitas, né? É por isso que o preço cai. Uma paulada. Esse item ia, mas se entrou em uma lei, né, ou pelo menos uma recomendação, né, numa norma técnica, é provável que a gente tenha não uma vai. Não vai. O Felipão acabou de falar aí. Felipe, vê se concorda comigo. Eu posso usar uma geladeira residencial se eu usar 60% de capacidade. Aí, novamente, eu falo para vocês. Compensa pagar 26 ou pagar 6 e usar só 60% da geladeira? Vai ser muito difícil disso mudar. Deixa eu fazer uma outra pergunta, então. Qual é a diferença para quem faz a manutenção num equipamento desse? Seja a mais elaborada, seja a mais simples. Existe diferença entre elas? A mecânica não, a eletrônica sim. Para fazer a manutenção, quer dizer, o que é que uma pessoa que trabalha com a manutenção, que está começando hoje num hospital, precisa se preocupar num hospital de manutenção com esses equipamentos? Eu vou dar um exemplo. No São Camilo, da rede São Camilo, se ela for uma geladeira cervejeira, quem é responsável por isso é a manutenção. Se ela for uma Indrel ou for uma Fani, quem é responsável pela geladeira é a engenharia clínica. Porque se ela é uma Indrel, a regra é no São Camilo. Se ela é uma Indrel ou uma Fani, ela é um equipamento controlado, é um equipamento de engenharia clínica. Quem cuida é os dois da engenharia clínica. Se é uma cervejeira, é os dois da manutenção. Ô Paulo Frade, lá é assim também? No Samaritano é assim? Não, lá no Samaritano, quem cuida é a manutenção, os refrigeradores científicos, tá? E aí, respondendo a sua pergunta, Marcos, eu acho que da parte mecânica e da parte elétrica, acho que eu discordo aí um pouco do Wagner, porque assim, o refrigerador científico, o que tem de elétrica nele, de eletrônica, é praticamente aquele controlador Fugalt, né? Tem sensor de porta, tem sensor de não sei o quê, mas o cara que trabalha com uma câmera frigorífica, ele conserta um refrigerador de medicamento com o pé nas costas. Mas, Frade, vamos só separar, né? Frade, vamos só separar as coisas. Vamos falar do geladeira e dos freezer. Nós temos 2 produtos diferentes. Por exemplo, assim, as geladeiras, exemplo, tanto a Indrel como a própria Fani, ela tem os 2 produtos também, com pó de vidro. Exemplo, nós temos os 2 produtos. Nós temos as câmeras frigoríficas, que chega até -20, -30, e as geladeiras, que a gente chama de conservadores, né? É ali, temperatura entre 0 a 6 graus. Então, eu concordo, os refrigeradores científicos, -80, tudo, mas como você concordou, é verdade. Um cara que mexe numa câmera frigorífica vai mexer, só que eu acho que assim, numa científica, você não pode colocar o Zezinho das couve para mexer, né? Não. Aí precisa de um cara com 2 neurônios, né? Nem você falou aí.
Porque é o seguinte, é uma geladeira que assim, o cara tem que deixar o gás muito bem regulado, você não pode ficar mais gás, menos gás. Você tem que ter o filtro secador tem que estar bonitinho. Ele tem que fazer uma limpeza bem das aletas bonitinha todo mês, da condensadora, da evaporadora, para o rendimento do equipamento ser sempre igual. Então quem vai cuidar, fazer a manutenção desses casos, tem que ter uma preparação a mais, tem que ser um profissional Felício, com 2 neurônios, né? Assim, ó, na foto que eu estou compartilhando aí, tem um roadmap de tudo que tem que monitorar a nível de rede de frio do hospital, tanto da nutrição quanto dos laboratórios, né? Então, assim, a mesma coisa que acontece nos hospitais no São Camilo e no do Frades aí, é que a engenharia hospitalar, ela cuida praticamente de todo o parque do SND, e a engenharia clínica cuida do parque do laboratório e da farmácia e enfermarias. Mas só que tem algumas coisas que a legislação exige, que a cada 3 meses tem que fazer uma série de ensaios pontualmente referente aos alarmes. Então, a cada 3 meses tem que ir geladeira por geladeira, fazer alarme de alta, alarme de baixa, alarme de falta de energia. Isso tem que estar tudo simulado e registrado, porque das 3 últimas visitas que eu recebi das visas, tanto de BH, quanto de Brasília, quanto de Salvador e Tensara, eles pediram isso, o registro dos testes. E pontualmente, acho que ela está na RDC 67, acho que esses testes. Sim. Então você ainda tem um teste que precisa ser realizado de quanto em quanto tempo? Trimestralmente. A cada 3 meses. Trimestralmente. A cada 3 meses você tem que executar ali um testezinho, e Exatamente. a Anvisa pode te bater na tua porta lá para te pedir esses testes. Entendi. Tá parecendo a JCI. Mas tem uma coisa também que é bom pautar o seguinte, aí a pegadinha, viu? Que todo mundo fala assim, olha, todo local onde controla temperatura e umidade tem que estar registrado. Automaticamente, as estufas incubadoras, elas não refrigeram, mas elas aquecem. Elas também estão sob essa norma. A regra também serve para eles. Se aplica aos aquecedores, aquilo que mantém aquecido. Exatamente. Que a RDC ela fala de temperatura, mas não fala se a temperatura é alta ou baixa. Então, lá no SARA também, até antes da automação, o papelzinho, as planilhas lá funcionavam também para as incubadoras e banho-maria. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre a temperatura. Como é que funciona a questão de calibração dos sensores? Como é que funciona? Funciona vocês em cada um dos seus hospitais? Existe uma empresa contratada para fazer essa calibração? É o próprio hospital? É a equipe de manutenção que cuida disso? É a engenharia clínica? Como é que funciona a calibração? A gente faz uma ferramenta, né? Que um padrão. Eles usam lá, que chama bloco de padrão. E lá onde a gente verifica a curva desses sensores de temperatura, e após isso a gente valida se ele está funcionando dentro ou fora da especificação. Tá, mas é uma contratação que é feita. Não. É feito hospital. A manutenção contrata, é a engenharia que contrata, é o time de dentro. Como é que funciona isso na Felício, depende do hospital. Tem hospital, igual provavelmente no SARA, a equipe, pelo que acredito, no SARA, além de não só da parte sensor, uma série de outros equipamentos eletrométricos, eles mesmos fazem a calibração com o padrão. Eles usam um Fluke Health médico, que nós temos também. Só que é o seguinte, depende do hospital. Por exemplo, o São Camilo definiu que todos os termigrômetros, todos os sensores, é uma empresa terceira. Depende do hospital, depende da regra. Lá definiu-se quem vai fazer vai ser a equipe externa. Depende do seu contingente de equipe fazer esse serviço. Tá. Mas só lembrando que assim, Feliz, quem vai fazer é o método, né? O resultado é que, como o Wagner faltou, pode ser feito pela equipe própria, como eu faço, ou por ele, por terceiros. Mas no meu caso também eu estou tendendo a terceirizar, porque eu estou gastando muito tempo fazendo alguns serviços que poderiam ser terceirizados. Dá um trabalho do caramba e é barato o terceiro. Então, assim, a gente está muito mais operacional do que pensante, entendeu? Então, algumas coisas a gente já está terceirizando mesmo. Uhum. Não, e vem cá, isso me interessa entender. Quando você vai fazer a calibração, ela é calibrado sensor por sensor, e isso tem um preço para esse laboratório?
ou você contrata o serviço e ele vai lá e é por empreitada. Como é que funciona essa calibração externa? No nosso padrão, no nosso caso terceirizado é por equipamento. Se eu tiver 1.000, ele cobra 1.000. Por quê? Cada equipamento vai um selo falando calibrado, que está calibrado, quando foi calibrado, aquele selo é daquele equipamento, número de série, tem toda uma rastreabilidade. Ele emite um documento. Tem um documento. E aí ele emite um documento dizendo, olha, eu, laboratório tal, estou atestando que esse sensor da geladeira 18 do hospital X está dentro dos padrões. Não, ele não fecha com a geladeira, ele fala o sensor. Termigômetro tal, número de série tal. Tal, entendeu? Está dentro dos padrões, entendi. Interessante, muito legal. E vem cá, última pergunta para a gente começar a encerrar nosso bate-papo de hoje. Como é que é essa questão de quais são os problemas costumeiros que vocês encontraram nos hospitais? E se possível, como fazer para impedir? Eu vou dar um exemplo que eu ouvi, eu não vou falar de qual hospital, mas um hospital X em que o pessoal da limpeza foi lá e a mocinha da limpeza tirou o freezer da tomada para ligar o aspirador de pó e fez o trabalho dela, foi embora e não colocou o freezer de novo na tomada. Isso é comum ou foi um caso isolado? Como é que tem outros problemas desse nível, não? Eu vou falar assim. Pode falar. Não, eu particularmente nunca passei por isso, mas como elas estão dentro do supervisório, inclusive está até uma tela aí mais ou menos de como vocês enxergam por geladeira, ela alarma na hora. E normalmente, como eu já trabalho com refrigeradores científicos, quando elas estão desligadas, elas começam a alarmar. Então, o técnico da farmácia ou do laboratório responsável, ele tem que estar ligado nesse tipo de situação. Mas nunca aconteceu pontualmente lá no SARA isso. Tá, isso é as que são monitoradas, que tem bonitinho. Mas e essas outras que são menores, por exemplo, ou que não estão sendo monitoradas? Das enfermarias, por exemplo? Assim, como eles, de tempos em tempos, eles têm que estar também registrando manualmente, se eles entenderem que tem uma oscilação, está tendo uma variação, né, de temperatura, elas ligam para manutenção, né? Pontualmente a equipe que verifica isso aí é 24 horas também. Ô Felipe, lá no SARA, o que está dentro do BMS é só as geladeiras que já são científicas ou as geladeiras cervejeiras também você colocou um kit de automação nelas? A cervejeira eu botei aquele fugalgizão, né? Lá com o sensor de entrada, porque se não tiver o fim de curso da porta, dá muito falso positivo, né? Quer dizer, falso negativo. Mas, por exemplo, toda SND, eles não têm esses refrigeradores, e eles já estão também no SCADA, no Elite. Tá, mas aí o sensor que você está usando dentro da geladeira, você está usando um sensor só, né? Usando um sensor só, exatamente. Aí você está fazendo comunicação em quê? Modbus? Pontualmente, os da Intrel, eu comunico direto com a placa da geladeira. Então, eu tenho todas essas variáveis aqui, de compressor, de porta aberta, os 5 sensores de temperatura. Eu tenho praticamente todos os dados do refrigerador. Felipe, quem está passando todas essas informações para você é o protocolo de comunicação da geladeira, né? Isso. Não foi você que colocou esse monte de sensor. Eu estou lendo direto da placa do refrigerador. Entendeu? E as que não são... Tem que tomar cuidado com essas geladeiras aí mais elaboradas, porque eu vi algumas em que o camarada compra, diz que tem a comunicação, quando vai ver não tem a placa. Isso quem tem muito essa palhaçada aí é a Fanny. Aí depois não cola. A Indrel também lá que tem que ter todo... Não, a Indrel também teve. Eu tive que trocar mais de 100 placas. Lá. Tem que tomar. Isso é um conselho para todos os amigos. Por que, Felipe, você teve que trocar as placas? Porque o que acontece? Inicialmente, eles... Assim, eu vou agora uma parte bem técnica mesmo. Quer ver? Deixa eu até passar a imagem aqui.
de como era antes aqui. Pronto. Antes, isso aqui estava mais ou menos como era a minha topologia. Entendeu? E o que acontece? Eles viram inicialmente falando que elas se comunicavam via Modbus 485. Até tudo bem. Mas só que eles têm um tipo de protocolo Modbus 485 que eles trabalham com sockets. E para você integrar justamente protocolo fechado. Sockets, tipo assim, não é fácil. Então, o que foi que eu fiz agora? Eu agora já estou fazendo de outra forma. Essa rede aí já não existe mais. Aí eles agora, a placa deles é tudo IoT. Então, eu uso o sistema deles, a IoT, eles fazem toda a leitura, e o sistema deles funciona como suavidor PC para o meu BMS, entendeu? Usar o PC, então. Não, assim, o sistema deles, assim, eles falam, ó, tem que entrar no sistema, tranquilo. Mas só que o sistema deles, eles espelham um banco de dados, e meu BMS faz a leitura desse banco de dados, entendeu? Entendi. Fez uma conexão indireta. Indireta. Então, exatamente, porque hoje todos deles já estão via IoT, então tem que botar um modem, um roteador no hospital, tudo direitinho, e eles vão jogar na nuvem. Então, no caso, o Ellipse faz o request desses dados deles na nuvem. Então, tem que fazer um scriptzinho VB para que sempre está pedindo isso. É um link para trás. Em teoria, esse seria o mais simples, né? Em teoria, esse que está na tela quem fez isso aí foi os teus caras que fizeram isso aí? A tua equipe que fez? Esse sistema aqui foi minha equipe que fez. E agora o request, não, eu usei todo o material da Indrel, eu só entrei com o desenvolvimento dele falando o seguinte, olha, eu preciso de tudo isso no meu sistema. Aí eles falaram que era fechado, que era criptografado, caralho, a quatro, não vem com essa conversa de criptografado não, que comigo isso não cola. Aí depois veio uma compra de mais 80 refrigeradores. E eu falei com eles, eu só compro de vocês se vocês abrirem o protocolo. Aí eles abriram e agora estão comunicando. Ou seja, esse modelo aqui, esse modelo que você está mostrando aí, seria o mais simples, né? Você está usando essa EGX da Schneider aí que converte ES485 para Modbus TCP, e aí qualquer supervisório pegaria, seja o Ellipse, seja um software, se fosse um software da Schneider, qualquer um vai capturar essa informação direta. Essa seria a mais direta, né? Hoje, o que está no SNT é justamente essa topologia aqui. Muito bom. Bom, é isso que eu queria deixar o alerta aí para todo mundo. Mesmo quando você tem uma geladeira, você vai fazer uma aquisição e você quer trazer os dados dessa geladeira para o seu sistema de BMS, o conselho que a gente dá é o seguinte: converse tecnicamente com o vendedor para que, primeiro, tenha certeza absoluta que o driver que o cara está disponibilizando é aberto, né? Ou seja, é um protocolo Modbus, é um BACnet, é uma ferramenta que você vai conseguir usar no seu BMS, não importa a marca, e aberto, né? Que não tem esses problemas de socket, o problema de... Isso tudo é engana bobo. Eu conheci alguns fornecedores que o cara fala que tem OPC, né? Aí você vai ver, o cara não colocou nem a plaquinha lá de comunicação OPC. Mesmo que se você tivesse um sistema supervisório que lê OPC, você não ia conseguir fazer essa leitura. Então, o olho... Só para ver como foi braçal mesmo, inicialmente eles não queriam passar o mapa de registradores Modbus. Aí, graças a Deus, tem um gêniozinho que trabalha comigo lá, que ele conseguiu compilar, e na descompilação do programinha deles, que nós vimos os templates. Entendi. Aí depois, beleza. Aí só funcionar, um ponto a ponto ele funciona, mas quando você coloca vários, aí é só com socket. E com socket... Olha o link com o nosso... Ellipse, pelo menos com Ellipse é osso. Aí o que foi que eu fiz? Eu tive que botar um PLC para converter o socket e mandar para o supervisório, mas é muito braçal. Porque assim, então, em Brasília... o link com o nosso bate-papo da semana passada, né? Vale a pena ter o nosso time próprio ou não? Olha aí, esse link é maravilhoso. Se o Felipe não tem esse time, ele ia ficar na mão do fabricante, e o fabricante ia falar, não te dou dados, você nunca ia conseguir isso. Você ia ter que torcer para uma empresa terceira e brigar no telefone, vai com o fabricante.
E assim, ó. Você contrata um né? prestador, Marcos, para fazer isso aí o cara também vê dificuldade em fazer, o cara do teu contrato não quer fazer, aí vira aquela Vai enfiar a confusão. faca, porque ele vê dificuldade, né? Então tem todo esse link. Então fica essa dica, né? Se tudo caminhar de maneira decente, num futuro não muito distante, a gente vai mudar esse mercado para que os fabricantes entendam que quem manda é quem está usando. Essa história de que fala, eu quero o dado, o cara fala, não vou te dar. Como assim não vai me dar? Quem manda são os profissionais que vão comprar o produto. É isso que a gente quer mudar. É essa a nossa intenção, se reunir como grupo de profissionais em cima disso, é um pouco mostrar para o mercado e falar, ó, negada, quem está pagando é que tem que exigir como é que tem que ser o produto. Não é você que joga o produto aí e ó, quem quiser compra. Não funciona assim. Isso tem que se adaptar, né? Todos os mercados são assim. Por que o nosso de hospitais não vai ser diferente, né? Diga, vai. O que eu tô fazendo lá no São Camilo é um POC com a empresa Picareta aí, nas geladeiras com sensores de temperatura sem fio. Então, sensores de temperatura, porta, tudo sem fio. Pode. Só não morre. Os sensores de temperatura, sensor de porta, tudo. É bem interessante. Por quê? A geladeira quebrou. Como é tudo sem fio, meu trabalho você instala em 10 minutos. Você tira tudo e coloca. O problema é que a empresa Picareta quer cobrar a fortuna. Eu vi uma alternativa. Não fala que é a Schneider, não, tá? Falar que é Schneider que fica cobrando caro. Até já sei o que é. Todas essas empresas agora de IoT, eles estão usando a Zoa do ESP32. É uma chouriça para programar. É tipo assim, de olho fechado você programa. Então, assim, tem uma empresa que eu estou trabalhando aqui, que eles também trabalham com esses sensores ESP32, IoT. Eles vendem o seguinte, olha, o que vocês quiserem, eu monitoro. E pior que eles conseguem mesmo. Aí eu te passo um contato que não é nem tão caro assim. Eu estou até pensando em comprar um serviço deles assim para integração. Mas testei com a Elite. A nossa ideia é não comprar serviço, é comprar hardware para instalar. Para não ser igual o sensor web, que os caras querem deixar naquele quadradinho, entendeu? A gente quer comprar o hardware. Aí web mesmo, entendeu? Isso você me deu a oportunidade de falar um último item aqui que eu não poderia esquecer. Esses equipamentos, quando você fala assim, por exemplo, o Felipe, você mencionou aí o ESP32, né? O ESP32 ou um Raspberry, se você mencionar para o pessoal de TI que você está colocando na sua rede um ESP32 ou um Raspberry, o pessoal não costuma estrelar, não? O pessoal de TI? Não. Pelo menos aqui não. Na verdade, eles nem sabem que a gente faz essas coisas, entendeu? Pois é, porque somos porque dois. se eles souberem, porque tem muita falha de cibersegurança em cima desses equipamentos. Isso então, na UHG eu não sei como seria não, viu, Marcos? Eu acho que não daria para colocar, viu? Teria que ser um negócio assim, bem... Eu tô falando porque eu sou, de verdade, eu sou apaixonado pelo ESP32. Eu acho que ele, para quem não conhece, é um brinquedinho que custa $3, tá? É um controlador que você pode fazer o que você quiser, nego. Você pode colocar um sensor de temperatura, você pode colocar um medidor de energia. É uma porcaria desse tamanho, custa $3. Tem qualquer cara com mínimo de conhecimento de eletrônica e com mínimo de conhecimento de programação, sabe trabalhar com ele, maravilhoso. O problema é que é um queijo suíço a solução que eu estou investindo agora é colocar o sensor de temperatura, o sensor de porta beacon e o gateway, né, Marcos? Gateway. É um gateway que lê até 100 sensores e ele fala em... como que é? Como que eu falei com você de manhã? Mosquito. MQTT. É o mosquito. É o mosquito. Então,
todo seguro, vou ter o quê? Eu vou ter toda a parte de cibersegurança e vai estar sossegado ali. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, o beacon de temperatura custa 7 doletas. Contra R$900 numa empresa picareta que cobrar um sensor de temperatura. Para de falar isso. E aí ainda tem outra coisa. Com o MQTT você só precisa proteger o... né? Hã? Com o MQTT você só precisa proteger o breaker, o resto deixa lá. Não, você só assim, broker. Eu sou o bloco e acabou. Cara, ali o gate fica ali, ele já tá na minha rede TA, ele Mas já tá também na tem dentro... que homologar. Ele também não é tão protegido assim. Eu já penso diferente, assim, ó. O meu ofício é monitorar. O da equipe de TI é segurança. Então, assim, se eles têm uma coisa contra usar esse tipo de dispositivo, eu acho que é a incapacidade deles de proteger eles, entendeu? De proteger os dispositivos. Então, não. Você tem toda a razão. Só que a gente tem que começar a fazer a nossa parte, também começar a pensar em cibersegurança e ajudar essa turma. Quanto mais a gente trouxer esses caras, porque, cara, não vai ter jeito. TI e TA, né, tecnologia de informação com a tecnologia de automação, ela está se convergindo. Se a gente não se ajudar, a gente vai ter problema, né? Meninos, vamos encerrar por hoje. Queria agradecer muito aí a participação de vocês. Vocês têm alguma consideração final em relação... Eu tenho uma consideração também. Manda. Não, deixa parar a gravação. Quando acabar a gravação, eu falo. Então eu vou parar a gravação e você fala, tá bom? Beleza. Gente, para aí. Um abraço para vocês, muito obrigado. Foi muito instrutivo e a gente se vê na próxima quinta-feira em mais um Boteco na frente do hospital, tá bom? Um abraço a todos. Para a gravação aí. Pera aí, o Felipe vai falar. Abraço.